Rádio Manaim anunciando o Evangelho Eterno, 6h25, 6h25 horário de Brasília desta, hoje quarta-feira, né? Hoje já é 1º de novembro de 2023, o ano está acabando, hein? Meu Deus, como passou rápido esse ano 2023. Mas estamos vivos, como diria aqui o pastor Ailton Neto, graças a Deus. Deixa eu mandar um abraço aos aniversariantes do dia. Nosso querido irmão Adilson. O Adilson é o primogênito da nossa irmã Marinha, lá de Pinhuí, Minas Gerais. Está aniversariando hoje, que coisa boa, hein? Irmã Marinha, abraçando aí seu filho, hein? Que coisa boa, Deus abençoe. O Adilson recebendo, claro, o abraço da sua mãe, da nossa querida irmã Marinha, de Pinhuí, a sua irmã Arilda, né? O seu cunhado Neuci e, claro, nossa, aqui da Rádio Manaim também, um grande abraço, tá, Adilson? Parabéns, meu querido. Feliz aniversário para você. Também quem está aniversariando, deixa eu ver. Sim. Quem está aniversariando também, deixa eu ver aqui. Eu anotei aqui, mas nem eu entendi o que eu anotei. Daqui a pouco eu vou traduzir aqui, tá bom? Deixa eu mandar um abraço, meu querido Dr. José Roberto, o cardiologista, está acompanhando aqui a nossa programação, mandando um abraço aqui para os pastores, em especial ao pastor Fernando Almeida, nosso gentleman. Nosso pastor Fernando está aqui com a gente. E também o pastor Paulo Cosmo, aqui com a gente também. Obrigado, pastor Dr. Zé Roberto. Grande abraço, querido, viu? Sou muito especial para todos nós. Meu Deus, ele está acima da média, um ponto fora da curva. Né? É um gentleman, meu Deus do céu. Eu vou mandar um abraço aqui aos irmãos de São Mateus e o nosso querido irmão Fire, Sargento Fire, pede oração em favor da irmã Ivone. Irmã Ivone, ela é lá de São Mateus. A irmã Ivone está com problema de saúde, precisa ter a saúde restaurada. Também o diácono Simval Alves, ele é da Igreja Cristã Maranata de Baixo Guandu, aqui no Espírito Santo, também precisa de ter a saúde restaurada. Estarmos orando aí pelo nosso querido diácono Simval. E também quem está aqui conosco, né, acabou de mandar aqui um WhatsApp, meu querido irmão, o Emerson. Deixa eu achar aqui direitinho, são tantas mensagens que estão chegando e uma sobre a outra. Achei aqui, Emerson Duarte, ele diz assim: Kleber, quero mandar um abraço ao meu querido pastor, hoje ele tá demais, pastor Fernando Almeida, foi meu pai na fé, é isso mesmo, né? Lembra o senhor foi pastor dele. Pastor dele aqui na Saturnino Mauro, Coqueiral 2, não é isso? Isso. Agora está em Joinville. Tá lá com o pastor Cassiano. Isso. E ele disse assim: Cleber, peço até para mandar um abraço ao meu pastor Cassiano, responsável aqui pelas igrejas do Ulisses Itaú em Joinville, e para todos os irmãos daqui das igrejas, né, que tem feito a obra do Senhor, hein? Forte abraço a você, aos pastores que estão aí, e aguardo vocês aqui em Joinville. Querido, obrigado, hein? Como o Emerson sempre foi muito gentil com todos nós aqui. Um abraço, viu, querido? A você e a todos, a sua esposa, toda a família, né? Quem também está mandando um abraço aqui é o pastor Winston Dempsey. Ele falou: Kleber, daqui um dia você é obreiro do pastor Fernando Almeida. As noras já foram, né? Já estão lá, né? Nora, 0102, a neta. Daqui a pouco tá chegando o pastor Winston, o Mike, todo mundo. Amém. Muito bem, queridos, são 6h30. Vou dar um abraço aqui ao nosso querido Winston. Amanhã tem o Winston Day, lá em Domingos Martins. O texto, claro. Isaías 45, versos 2 e 3. Diz assim, Isaías 45, versos 2 e 3. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. Verso 3. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Esse foi o texto que o pastor Paulo Cosmo, né, trouxe aqui nessa manhã. E nós vamos agora, a partir de agora, desse pós-madrugada, conversarmos aqui exatamente sobre esse texto, né? Esse texto, pastor Paulo, ele escreve como Deus iria livrar os israelitas das mãos dos babilônios, no final dos 70 anos, que foi até profetizado por Daniel, 70 anos, né, ali, e que nós estamos na semana 69, mas isso é uma outra história. E Deus, através de Ciro, né, fez com que Israel retornasse a Jerusalém. E assim Deus confirma mais uma vez
a soberania dele e o controle sobre tudo. Essa é uma das lições que esse texto nos deixa aqui para a gente iniciar o nosso pós-madrugada. Pastor Paulo Cosmo, paz, Senhor. A paz do Senhor Kleber, pastores, irmãos ouvintes. Então, o texto fala do livramento, né? Era o fim do cativeiro e Deus levantou um homem que não tinha identidade não com era Israel, nenhuma. chamou de ungido. Isso, vamos chegar lá. Então nós entendemos o seguinte, que aquele que é ungido, ele é chamado para ministrar aquilo que é do Senhor. Então ele está incumbido de realizar essa missão. Então, para esses que realizam essa missão ou que são chamados para servir, eles são abençoados. Quando eles são fiéis ao Senhor, quando eles têm a sua vida direcionada pelo Senhor, haverá da parte do Senhor muitos recursos em favor da vida deles. Foi a menção do texto aqui nesta manhã, o privilégio de sermos conduzidos pelo Senhor e de recebermos do Senhor os benefícios pela nossa entrega ao Senhor. Isso me fez lembrar aqui, quando falou que Ciro, ele não tinha nenhuma relação com Israel, não era crente, enfim. Como Deus faz, né? Deus usa Nabucodonosor para trazer juízo sobre o povo de Israel. E ele traz Ciro para dar livramento ao povo de Israel. Ou seja, duas pessoas que não tem nada a ver com o povo de Israel, não tem nada a ver com crente, não cria nas promessas de Deus, mas para mostrar que Deus está no controle de todas as coisas. E tudo se submete à vontade do Senhor. A gente entende, né, que o governo de Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Tudo está no controle de Deus, tudo na nossa vida. Isso é maravilhoso, porque isso fala até mesmo de fé. Aquele que o justo viverá pela fé. Então, não importa a caminhada ou aonde nós estamos. O que importa é que se o Senhor está com você. Se o Senhor está Aleluia. com você, vai tudo Glória bem. a Deus. Vai tudo bem na sua vida. Não importa o caminho que você vai trilhar, o Senhor vai te abençoar. Eu lembro aqui da história de Noé. O mundo estava naquela situação pecaminosa, não havia o recurso. As coisas eram todas contrárias para que acontecesse o dilúvio, né? O tempo nada favorecia, mas Deus abençoou um homem, a sua família, e salvou a família dele por amor, a fidelidade por amor, a entrega desse homem a Deus. Então nós entendemos aqui nesta manhã, meus queridos irmãos que estão nos ouvindo, não importa nada com relação à sua vida no sentido assim desse mundo. O que importa é se você está no caminho do Senhor. Se você está no caminho do Senhor, você vai alcançar o profético e Deus vai te ajudar e vai operar as bênçãos e vai promover a bênção, a saúde física, saúde espiritual em todos os momentos, que são as vitórias que nós precisamos a cada dia. Amém. Deixa eu chamar aqui o pastor João Carlos, está aqui conosco também. Pastor, esse texto, né, de Isaías 45, aliás, do capítulo 40 até o 55 é um bloco, é um compêndio das profecias de Isaías sobre o cativeiro e depois que Deus daria livramento, né? E o Ciro aqui, e até chama, o pastor Paulo Costa falou, e é verdade, diz aqui, Ciro, meu ungido. A palavra ungido aqui no hebraico, no caso, é Cristo. É Mashiach. É Mashiach, é o Messias. Isso. Aqui, usando aqui uma tipologia de que o Senhor enviaria o Messias para resgatar o povo de Israel, né? Tomando pela mão direita. E esse tomar pela mão direita tem um simbolismo maravilhoso, povo de Israel. Tomar pela mão direita te dá autoridade. Isso. Né? Isso é maravilhoso. Então, o Senhor mostrando aqui que mais tarde o Senhor iria trazer salvação, Yeshua, né? Para o povo de Israel. Isso. E aí, o Senhor veio. Mas ele veio para os seus não receberam. E essa história, então, chegou até nós. Ou seja, a história de Israel, nós vemos aqui a mão de Deus na história de Israel. E vemos também a mão de Deus na história da igreja, onde Deus se revela
a sua soberania, o seu reino e o seu grande amor. Paz, Senhor, pastor. Paz do Senhor, Kleber, paz do Senhor a todos os nossos ouvintes. Esses capítulos de Isaías, e especialmente o capítulo 45, ele é um grande conforto no momento da luta, no momento da tribulação. Verdade. Primeiro que ele é um capítulo totalmente profético. Nada do que Isaías está falando aqui que iria acontecer, ele viu. Não, aconteceu 200 anos depois. Isso, Isaías não viu nada. Nada. Isaías não viu Ciro, Isaías não viu a libertação do povo. Ele não viu o Messias. Ele não viu nada disso. Verdade. Então isso demonstra como que Deus tem... Você usou as expressões soberania de Deus e controle sobre tudo. No começo da tua fala com o pastor Paulo, né? Então isso mostra totalmente a soberania do Senhor sobre tudo o que acontece na nossa Aleluia. Vida, né? Um fio de cabelo não cai. Todos os nossos fios de cabelo estão contados pelo Senhor. Então você começa vendo ele chamar Ciro pelo nome, uma pessoa que não existia. Ciro vai nascer 150 anos depois de Isaías morrer. E já chama pelo nome. Ele não fala assim, vou trazer o meu Messias, o meu ungido. Ungido no sentido de que seria um vaso na mão do Espírito de Deus. Ele não é o Messias. O Messias, Hamashia, é Jesus, né? Mas ele é um ungido porque o Espírito de Deus usou Ciro para isso, né? Então, que te chama pelo teu nome, ele usa essa expressão aqui, né? Como você falou, Ciro a quem toma pela mão direita. Deus está dizendo para ele, tá deixando escrito para ele o seguinte, olha, quem vai te levar sou eu. Aleluia. Não é você não vai ser o imperador da Pérsia, você não vai ser o senhor do mundo, você vai estar simplesmente sendo levado pela minha mão, para abater as nações ante a tua face. Aí você vê Ciro, ele abate a Babilônia, ele abate a Lídia e abate o Egito. São as 3 costelas que estão na boca do urso, que Daniel posteriormente vai ter a visão. São os 3 impérios do momento, que quando o Império Persa surge, que Ciro ele é o Aquemênida, né? Ele é o imperador persa, né? Quando o Império Persa surge, vai destruir esses 3 grandes impérios que existiam, não no sentido de destruir, mas de dominar Babilônia, Lídia, na Turquia e Egito, né? Então, Isaías chama ele 150 anos antes. O cativeiro babilônico ainda não tinha acontecido. Isaías é do tempo do cativeiro assírio, quando Senaqueribe vem e leva as tribos do norte presas, né? Mas ele está falando aqui do cativeiro babilônico, que é quando Ciro viria e dominaria, né? E ele coloca aqui a expressão maior do amor de Deus pelos seus servos, quando ele fala assim, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Os tesouros escondidos e as riquezas encobertas que Ciro ia encontrar era justamente a vida dos judeus que estavam presos em Babilônia. Ele vinha para endireitar os caminhos tortuosos, ele vinha para quebrar as portas de bronze, abrir as portas de Babilônia e entrar. Ele vinha para despedaçar as trancas de ferro. As portas estariam abertas diante dele. Né? A gente vê como é que Ciro entra na Babilônia, que ele faz um desvio do rio Eufrates. E o rio Eufrates passava no meio de Babilônia. Exatamente. Ele faz um desvio e entra em Babilônia sem disparar uma flecha. Sem nada. Entrou em Babilônia. Em uma noite conquistou Babilônia. Na noite daquele banquete da mão. Isso. Dos dedos do Menimene Tekel Faci. Ele entra ali e entra e acabou-se. Não tem uma guerra, não tem um cerco, não tem um exército. Ele vai lá, desvia o rio Eufrates e entra em Babilônia. Isso tudo pela mão potente de Deus, né? E ele vai, e Deus fala assim lá no verso 6, assim, né? Eu vou te mostrar que do nascente do sol ao poente não há outro. Se você pegar um mapa e você verificar o tamanho do Império Persa em relação ao Império Babilônico, como ele domina esses 3 impérios, o Império Persa vai da Índia à Grécia e ao Egito, né? Do nascente ao poente, né? Então, quando Deus está falando isso aqui, está dizendo, olha só, não é você que é o grande rei do nascente ao poente, do leste ao oeste. Sou eu que estou te levando pela tua mão. Quando a gente lê esse capítulo, o pastor Paulo trouxe esse capítulo muito bom para a gente usar numa madrugada, no início do dia, é para dizer para os nossos irmãos que estão nos ouvindo assim, olha, tudo está no controle de Deus. Amém. Tudo. Até aquele que você pensa que é o inimigo, porque quando você olha a Pérsia hoje, quem é a Pérsia hoje? É o Irã. É o Irã. Que é um grande inimigo de Israel. E você não vê Israel, de repente, não, vamos parar, não vai dar, são muito grandes os países, vamos nos entregar. Não, Israel tem esse entendimento de Isaías 45. Sim. Né? Está tudo no controle do Senhor. Até Ciro, que foi o grande rei da Pérsia, e hoje a Pérsia é um grande inimigo de Israel, só com o nome trocado para Irã,
né? Até Ciro já foi usado por Deus para dar a libertação dos judeus da Babilônia. Então, irmão, não tem nada assim, não tem nada a ver com o assunto, mas tem tudo a ver com o assunto. O irmão está me perguntando assim, Kleber, em Ezequiel, fala de Ros. Ros é Rússia, tá bom? Mas aí é um outro assunto, a gente não vai entrar aqui. É Ezequiel 38. Mas nós estamos falando aqui de Ciro. De Ciro. Não é? E como Deus está no controle, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus pega aquilo que não é e faz ser. Né? Então ele pega Ciro e fala, onde todos tinham como rei, e era, mas o Senhor fala assim, Ciro, meu servo. Olha que coisa gloriosa. Se Ciro, com todo o seu poderio, é servo, significa que ele tem um Senhor. Exatamente. E esse Senhor é o Senhor Deus de Israel. Não no sentido de que ele fosse um fiel que cresce em Deus, porque o Senhor fala, como o pastor Paulo fala assim, ainda que não me conhece. Né? No verso 5 ele fala assim, eu sou o Senhor, não há outro, além de mim não há Deus, eu te cingirei, ainda que não me conheces. Aí é que está a soberania de Deus. Deus não usa somente aqueles que são seus servos, aqueles que lhe conhecem, mas até os que não lhe conhecem são servos nas mãos do Senhor nosso Deus. Então que hoje de manhã fique na mente de cada servo que está acordando, que está começando seu labor, sua labuta, que vai para o seu trabalho. Tem desafios, né? Que tem desafios grandes pela frente. Deus continua no comando de toda a história do mundo. Aleluia. Jesus. Amém. Quem também está conosco, os irmãos estão perguntando aqui, quem está à esquerda do pastor Paulo Cosme é o pastor Júnior Pantoja. Está aqui conosco, nos visitando, está indo com a família para Unidos em Família, que terá início neste final de semana, sexta-feira, né? Depois de amanhã, no Manaim Domingos Martins. E o pastor Júnior nos deu a honra de tê-lo aqui conosco. Pastor, seja bem-vindo. Uma alegria recebê-lo novamente, né? Esteve aqui em janeiro do ano passado. Esse ano. Foi esse ano, né? Esse ano. Meu Deus, como está passando rápido. Meu Deus, que coisa boa vê-lo novamente, pastor. Seja bem-vindo. E nós aqui, o texto diz assim, endireitarei, eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos ou tortuosos. A palavra endireitar aqui, eu achei esse texto aqui é muito interessante. Isra, é isso mesmo. Isra quer dizer estar reto, é nivelado, correto, é a mesma palavra, Quando o Senhor fala assim para Iacov, até o pastor João Carlos Braga já falou isso aqui. Quando ele fala, Iacov vem da raiz cove, e cove é torto. Aí ele fala, agora você não será chamado somente Jacó, mas também Israel. Aí Isra é reto. É a mesma palavra aqui. Então, ele fala reto é estar nivelado, é estar correto. E é isso que o Senhor faz. Ele endireita, ele queria endireitar os caminhos, as veredas do povo de Israel, assim como o Senhor quer endireitar os caminhos da igreja. Nós, isso aqui também serve para nós. Ele vai à nossa frente, endireitando. Ele é o nosso guia, ele é o nosso referencial. Quando nós, como igreja, aceitamos o senhorio do Senhor Jesus na nossa vida. Paz, Senhor, pastor. Amém. Rapaz, Senhor, em primeiro lugar, a satisfação é nossa. A honra é nossa de estar aqui, especialmente nessa bancada, né? Onde os pastores aqui, já com tanta deferência aí dos demais que estão assistindo. Pastor Fernando, pastor João Carlos, que também nos convidou para estar aqui, pastor Paulo Cosmo, conhecendo agora. Mas dizer o seguinte, isso aí é aquilo que o Senhor opera nas nossas vidas, né? Como bem colocou o pastor Paulo Cosmo. Um dia nós não conhecíamos esse parâmetro eternal. E o Senhor, quando Ele vem, o Espírito, quando nos alcança, Ele nos mostra agora um novo parâmetro, onde Ele passa a alinhar as nossas vidas, né? E achei interessante também porque ainda dentro, Kleber, dentro da soberania de Deus, do poder de Deus, eu lembrei daquele texto de Daniel, quando Daniel menciona, após receber a revelação do Senhor, Daniel 2:20 diz assim, falou Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força.
Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e a ciência aos entendidos. Então, nisso aqui a gente percebe a soberania de Deus, como o pastor João Carlos também falou, não porque Ciro era exatamente alguém importante ou poderoso para fazer isso, mas é porque ele tinha feito já uma aliança com o seu povo. Ele elegeu Israel, né? E ele estabeleceu para Israel promessas. E no momento ali que ainda ia se concretizar de desamparo, de cativeiro, antes que viesse esse tempo, Deus estabeleceu as suas promessas. E a gente pode ver assim que nas nossas vidas não é diferente. Quando nós aceitamos esse senhorio do Senhor em nossas vidas, ele já nos deixa uma promessa que nós seríamos mais do que vencedores e de que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Graças a Deus. Então, portanto, às vezes, quando o servo se encontra em lutas, em batalhas, e parece que ele está desamparado, aí vem a promessa de dizer, né, olha, como está no texto, eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos. Muitas vezes nós nos encontramos em situações de grande aflição, de batalhas. Senhor, e agora? Aí vem a promessa do Senhor, eu irei adiante de ti. Graças a Deus. Como o Senhor foi com Davi, ele ainda que fosse pequeno, mas não importava a força dele. O que importava era que o Deus soberano estava ali para poder operar à frente. E também, como o pastor Paulo Cosme também colocou, ainda que as portas estivessem cerradas, os ferrolhos, mas o nosso Deus é um Deus de promessa, que ele vai à frente e ele tem todo o poder para poder transformar a nossa situação. Ainda que seja numa enfermidade, ou então seja uma situação familiar onde alguém não consegue perdoar, Senhor, e agora? O Senhor é poderoso para poder abrir aquela porta, para quebrar o ferrolho, porque o propósito do Senhor é nos conduzir para a eternidade, né? E ainda que não venhamos estar nessa condição, se nós nos submetermos a esse senhorio, ele pode endireitar as nossas veredas para nos fazer viver aquilo que é o propósito dele, o projeto dele. E as bênçãos se cumprem. E por fim, citar ainda Isaías 64, que diz assim, 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Então, esse Deus é soberano, poderoso, e ele não deixa de operar Graças a Deus. na vida dos seus servos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Deus está sempre no controle, pastor Fernando. Não somente das coisas boas, mas também das coisas quando são difíceis, né? Que ocorreram em toda a história. Ou seja, ele está no controle de tudo, né? E aqui quando fala assim, no verso 1 aqui do capítulo 45, fala assim, eu tomo Ciro pela mão direita, né? Quando Deus segura pela mão direita, até comentei com o pastor aqui, João Carlos, indicava um favor especial, uma orientação divina, uma capacitação. E foi isso que Deus fez. Ele capacitou Ciro. Olha só, Ciro não ficou lá 3 meses brigando para entrar, não. Foi em uma noite. E aconteceu em 539 a.C. Uma noite só, os canais da Babilônia entupiram e Deus deu sabedoria e inteligência para ele entrar e conquistar. Porque Deus estava no controle, Deus estava capacitando. E assim também é conosco, Deus capacita a igreja. Deus não chama capacitado, ele capacita aqueles que são chamados, né? É até um chavão que nós usamos no meio evangélico, né? Mas é a grande verdade. Porque ele está no controle de tudo. Por mais que as pessoas pensam que, meu Deus, será que Deus não está vendo? Ele está no controle de tudo. Mas a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno. Sim, está debaixo de uma mentalidade maligna. Nunca se viu nos últimos anos pessoas tão más. As pessoas tão maldosas, tão más. A violência. Perversidade. Perversa, a palavra é essa. Obrigado, pastor. A perversidade. O que é ser perverso? É você fazer o mal sabendo que você está fazendo mal, sabendo que você está prejudicando, mas mesmo assim você faz. Isso é ser perverso. E nós temos visto isso. E a palavra diz
que uma das características das pessoas que estariam vivendo nessa época, nessa geração, seria a perversidade, seria a apostasia e seria o aumento da iniquidade, que é viver à margem da lei. Iniquidade também no hebraico quer dizer viver sem a palavra. Ou seja, você não tem um referencial. Distorcer o caminho. Distorcer o caminho. Mas Deus, mesmo nisso, Deus está no controle. Nada fugiu ao seu controle. Ele está no trono, reinando soberanamente, pastor Fernando. Paz, Senhor. Pai do Senhor Kleber, pastores. Você me fez lembrar aqui você falou quando o Senhor está no controle, tanto dos momentos bons quanto nos ruins. Quando a Bíblia diz José estava na prisão. Estava pensando exatamente em o José. Senhor agora. estava ali com ele. Sim. Glória a Deus. E a benignidade do Senhor estava sobre ele. Parece uma coisa assim. Não, parece um contrassenso. Parece um paradoxo, né? Exatamente. Então, e Jesus comparou os dias, né, da vinda dele como os dias de Noé, né? E os dias de Noé, a Bíblia diz que era maldade, ela tomou conta do coração e da mente do homem, né? O coração e a mente estavam inclinados para o mal. Então, são os dias que nós estamos vivendo. E só um detalhe aqui que o pastor João Carlos comentou, quando ele fala de Ciro aqui, essa passagem aqui, ela é uma passagem que muitos críticos contestam a autoria do livro de Isaías, sendo dele e do tempo que ele foi escrito, por conta disso aqui, que é impossível ele ter escrito isso 700 anos antes de Cristo, se Ciro veio 150 anos depois. Então, é isso aí. É o desconhecimento de um Deus que é revelador do que está escondido, né? Glória a Deus. Então, quando a pessoa não conhece, isso vira algo realmente ilógico, sem sentido, né? Porque como é que pode? Então, mas isso, né, Só, as coisas que o olho não viu, exatamente, não viu e não subiu ao coração do homem, são as que Deus tem preparado. Exatamente. A revelação, a profecia. Era um servo de Deus que estava ali, né, escrevendo. E a gente vê aqui, né, a figura profética do Messias, apontando para Jesus o tempo inteiro, né? Quando ele diz assim: eu irei adiante de ti. Jesus disse assim: aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Endireitarei os caminhos tortos. Jesus é o caminho, né? Um novo e vivo caminho, né? Amém. Que o Senhor quer revelar ao homem. Jesus é a porta, por isso que ele vai quebrar as portas de bronze, né? Jesus é a porta da salvação, aquele que entrar por mim salvar-se-á, né? Abre as prisões. E ele é aquele que é o libertador, né? Que quebra os ferrolhos, que abre as prisões. E a figura do Espírito Santo, né? Darei os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas. São as revelações. Né? São as revelações do Espírito Santo nessa hora, na vida da igreja, na vida do servo, para conhecer aquilo que está encoberto, aquilo que está escondido, né? E a figura do Pai aqui: eu sou o Senhor, o Deus de Israel, né? Que te chama pelo teu nome. Então é maravilhoso o profeta falando aqui e apontando para a obra de salvação de Deus na vida do homem através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E deixa eu aproveitar que o pastor João Carlos, até uma irmã me perguntou aqui, falou assim: Kleber, que é o nome desse pastor que está falando sobre as profecias com tanta propriedade? Aí ela falou: é o João Carlos, ouvi você falar agora. Então tá bom. Então, deixa eu aproveitar aqui o pastor João Carlos para falar. O Ciro também é retratado em Daniel 8:1, pastor. Isso. Quando ele fala ali dos dois carneiros. Do carneiro e do bode. Isso, que tem o chifre, dois chifres, um chifre maior do que o outro. Ou seja, quando o Ciro, ele sobrepõe a Dario ali, né? Isso. Quando ele vem com... Ciro, na verdade, ele é um medo, né? E é o chifre menor. Isso. E Dario vem depois de Ciro, depois de Ciro vem Cambises, depois de Cambises vem Dario. E Dario é o persa que assume o império, por isso que passa a chamar Império Medo-Persa, que junta dois reinos, dois impérios grandes, né? Então, por isso que ele pega e, como você falou em Daniel 9, aparece aquela briga do carneiro com o bode, que é justamente... Mas aí já é bem depois disso daqui, que é a briga da Pérsia com a Grécia, no caso. É mais na frente. Com Alexandre, mais na exatamente. Já é mais na frente. Mas o que destacar é que
as profecias já falavam em Ciro, Sim, já. né? Já. Ali em Daniel. Sim, com certeza. Eu queria pegar esse gancho do pastor Fernando. Você falou assim que Deus ele está no controle tanto das coisas boas quanto das coisas más. O pastor Fernando citou José. E eu estava Isso. pensando exatamente em José, né? Deus chega para José e dá duas promessas para ele. Primeiro, o teu molho de trigo vai ser mais importante que o molho de trigo dos teus irmãos. E segundo, a lua, o sol e as estrelas vão se prostrar diante de ti. Perfeito. Logo depois, o que acontece? Os irmãos de José pegam ele e botam ele num buraco. No poço. E depois de botar ele num buraco, o que a gente vai fazer com ele? Ah, vamos vender ele como escravo. Aí vende para uma caravana No de Egito. midianitas. Isso. Aí, eu acho que já acabou. Não acabou não. Ele vai trabalhar como escravo Isso. na casa de Potifar. Fica muito bem, né? Consegue fazer as finanças de Potifar prosperarem e tudo mais. Poxa, tá tudo bem, graças a Deus, que bom, tá ótimo. Não tá não. A mulher de Potifar vai lá e arruma um problema sério e manda José pra prisão. E José fica anos na prisão ali no Egito. E daqui a pouco ele vai e interpreta os sonhos de um copeiro, de um padeiro. Fica mais 2 anos. Fica ainda mais. E ainda fala pro copeiro assim: não lembra esqueça de mim. E o copeiro vai e esquece. Primeira coisa que o copeiro faz: esquecer. Vamos esquecer aquele cara. Agora, aí você vê: se não houvesse os irmãos ruins de José, se não houvesse a caravana de midianitas, se não houvesse a mulher de Potifar, e se não houvesse o copeiro e o padeiro, José jamais chegaria no trono do Egito. Mas chegou. Chegou por causa disso tudo. E quando ele chega lá, ele salva toda a família dele, porque havia uma fome em Canaã, e ele manda buscar suas 72 familiares que estavam em Canaã para o Egito, onde se vai se tornar uma grande nação retirada pela mão de Moisés. Então é isso que a gente está comentando aqui hoje. Deus ele tem o controle de tudo. Tudo. De tudo. Você pega, você vê primeiro o controle do tempo, quando ele fala de alguém que ainda nem existia. O controle dos espaços, quando ele diz que ele entraria e abriria as portas para ele entrar. Mas tudo por quê? Porque eu te tomo pela mão direita. Então, o servo do Senhor, ele tem que se lembrar, a mensagem dele é: Senhor, me toma pela mão direita. Se até Ciro, que não te servia, tu conduzistes ele pelos caminhos, então conduz a minha vida pelos caminhos, porque o caminho, como o pastor Fernando falou, é Jesus, a porta é Jesus, o ferrolho, Jesus fala em Apocalipse: eu sou aquele que abre e ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. E a porta do inferno não prevalece contra a Isso, igreja. exatamente. E a porta do céu se abriu. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Aleluia. Então, tudo aqui vai mostrando, quando ele fala do ungido dele, né, vai apontando para Jesus, o ungido de Deus, que tudo está no controle. Todas as coisas Glória foram a feitas Jesus. por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Deixa eu mandar um abraço aqui do nosso irmão Atos e a irmã Clara, lá de Sete Lagoas. Sete Lagoas. Tô mandando um abraço aqui aos pastores João Carlos, Fernando Almeida, aos irmãos aqui de Sete Lagoas, aos pais dele, né? E a irmã que estão em Nova Guarapari, aqui perto da gente, e desejando aqui uma ótima quarta. Obrigado, querido. A irmã Eunice, tia do pastor Josué Merique, que está lá em Curitiba, né? Tá mandando um abraço. Merique está em Florianópolis. Florianópolis, né? Isso. Obrigado, pastor. Mandando um abraço ao seu sobrinho, também com o nome de Josué, que mora em Guapimirim, no Rio de Janeiro. Ele não é da obra, está acompanhando nesse momento o nosso pós-madrugada aqui e se inscreveu no link, né? E o nome dele é Josué Pires de Moura. Grande abraço, Josué. Um abraço para você, tá bom, querido? Obrigado mesmo pelo carinho aí, que Deus te abençoe, tá? Obrigado, irmã Eunice. Também um abraço aqui. Sim, o diácono Laércio está lá em Surubim, em Pernambuco. Tá assim: Kleber, Moisés entendeu que se Deus não fosse com ele, com todo o povo, eles não sairiam do lugar que estavam. Hoje temos o mesmo entendimento. Não podemos dar um passo sem a presença do Senhor. É verdade, ele está à frente, ele que vai à frente. Amém. Amém. Muito bem, são 7 horas em ponto. É com muita tristeza no coração que eu tenho que me despedir aqui do pastor Paulo Costa. Não é verdade. Eu tenho que liberar o pastor porque tem que trabalhar, né? Amém. Alguém tem que trabalhar. Alguém tem que trabalhar. Pastor, obrigado por ter vindo aqui. Amém. A paz, Senhor, querido. Eu queria só. O senhor vai estar no Manaim, sábado, no sábado. ministrando uma aula, posso chamar de aula? Às crianças, né? Sobre escovação de dente, né? Higiene bucal. Uma orientação, né? Pronto, uma orientação sobre higiene bucal. Isso. Né? Com as crianças do Manaim. O irmão João Alves,
ele acrescenta aqui, sobre a palavra de hoje. Interessante é que foi dirigida historicamente a Ciro. E quem era Ciro? Qual a sua origem e qual a sua posição social? Pois bem, ele era rei, todo homem ou mulher é rei de si mesmo. Ou seja, tem livre arbítrio. Qual sua origem? 2 pontos, né? Apesar da nobreza e valor, ele era gentio, mas o Senhor o chamou e o nominou de meu ungido. Quanto à posição social, ele era amado por alguns, desprezado por outros, mas não obstante a isso, o Senhor o chamou, escolheu para uma função e o nominou, ordenou para uma obra com que deu-lhe um ministério. E para isso supriu de toda sorte de recursos visíveis e invisíveis. Assim também Deus continua fazendo com aqueles que atendem ao chamado. Graças a Deus. É isso mesmo. Muitas vezes você está no emprego, vamos trazer aqui para 2023. Quando você está no emprego, está na batalha, Deus usa uma pessoa que nem crente é, nem acredita em Deus, Deus usa aquela pessoa para te ajudar, para te abençoar. E assim que Deus faz. Agora, a palavra, tudo é profético, né, pastor João? Daniel começou a orar, porque ele viu no livro de Jeremias que estava finalizando o cativeiro. O povo que estava na Babilônia não tinha condição própria para ir, para reconstruir. Perfeito. Foi Neemias. Exatamente. Chegou Neemias, Artaxerxes foi comovido, né, porque era difícil, o Senhor também o abençoou lá. Mas o interessante é que a oração, ela começou, é o mistério nessa hora de dificuldade, de opressões, de dificuldades no mundo. A oração é um segredo que está na mão do crente, que está na mão do servo de Deus. E a oração é esse recurso que abre, vamos dizer assim, o sentimento de Deus. Vamos dizer assim, o Senhor se compadece, né? O Senhor tem compaixão. Misericórdia. Ele sente a nossa dor. Claro. Exato, é misericórdia. E por conta dessa oração é que o Senhor encaminhou todas as coisas. O povo não tem condição de reconstruir por si só, mas eu sei alguém que tem todo o poderio, que vai desconstruir a Babilônia. E a gente observa, foi um milagre. Né? Como o pastor falou muito bem lá, né? O negócio não era fácil entrar em Babilônia, era o império da época, era a potência da época. Como minar aquele império? Mas Deus estava na frente. Lembra dos muros de Jericó? Rodearam. Aliás, Deus faz aprove a Deus a salvação do homem pela loucura da palavra de Deus. Então, o mistério de Deus é incompreendido pela nossa razão humana. Então, aprove ao Senhor levantar alguém que não tinha nada de parentesco com Israel, mas trazer livramento. Então, o milagre, a competência do milagre foi de Deus. Então, essa é a bênção, é o nosso conforto para nós que estamos aqui hoje. Então, eu queria terminar a palavra dizendo o seguinte. E o senhor foi falar de Artaxerxes, tem um irmão perguntando, mas o que tem a ver Neemias com Esdras, Daniel? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Eles viviam na mesma época. Mesma época, tem tudo a ver. Eu queria terminar a palavra dizendo o seguinte: às vezes nós estamos em situações assim difíceis, a gente olha ao nosso entorno, não tem aonde se segurar. Verdade. Mas o nosso socorro vem do Senhor, que criou os céus e terra. Ele está no comando, ele é o guarda de Israel que não dormita, ele está sempre atento a nós, não como favor para nós, mas como Deus grande e poderoso, cheio de misericórdia, porque tem prazer de abençoar aqueles que são necessitados, que têm um coração contrito. Então se coloque diante do Senhor nesta manhã, meu irmão, meu amigo, meu visitante desta palavra desta manhã. Deus tem uma bênção para a sua vida. É salvação. Salvação é um milagre. E o Senhor pode operar. Que Deus assim nos abençoe a todos. E para a gente ir para o intervalo, antes da gente ir para o intervalo, e eu liberar aqui o pastor Paulo Costa, eu vou contar uma experiência que eu tive ontem, vendo uma matéria na TV, na CNN. Eu vi uma senhora, ela é judia, contando a experiência que ela teve com o filhinho dela, de 6 anos de idade. Ele vendo míssil passar para tudo quanto é lado, para lá, para cá, bomba, confusão, tudo destruído. E a mãe preocupada, apavorada, protegendo o filho.
E ele começou a falar: Techuvá, mamãe, Techuvá. E ela ficou assim, parada, ela contando pro repórter, né? Eu achei maravilhoso isso. E o menino só falava: Techuvá, mamãe, Techuvá. Techuvá em hebraico é arrependimento. Arrependimento, amém, mamãe. E então ela fala assim: meu filho, quem te falou isso? Aí falou: foi aquele homem ali, apontou e falou: foi. Qual é o nome dele? Elohim. E ele aponta pra cima, isso. assim. Elohim, e chorando assim. Elohim. Oh, glória. Ele está no controle. Aleluia. De tudo. Por mais que Glória você pense que não, mas ele domina sobre tudo e ele está no controle. Rádio Manaim anunciando Evangelho Eterno, 7 horas 15 minutos, 7h15. Lembrando aos irmãos que nós estamos ao vivo para todo o Brasil, não só pela internet, também agora pela parabólica. A nova TV aberta, a nova TV RO aberta, canal 126 pela parabólica para todo o Brasil. E nós aqui mandamos uma saudação especial aos irmãos que estão acompanhando a nossa programação pela parabólica. Também por aplicativo celular, você pode entrar, baixar o aplicativo aí, tá bom? É gratuito. E dentro do aplicativo da Rádio Manaim, você tem acesso à TV Manaim. E você vai poder acompanhar também a programação da TV Manaim aí no seu celular, de última geração aí. Esse celular maravilhoso que você tem. Também você pode acompanhar pelo site da Rádio Manaim, radiomanaim.com.br. Tem acesso à TV Web, à TV Manaim, também para você acompanhar 24 horas por dia, de domingo a domingo, ininterruptamente a programação da Rádio Manaim. Pela FM 100,3, em todo o Vale do 100,3 FM, todo o Vale do Aço, Zona da Mata Mineira, mais de 220 municípios ali em Minas Gerais, ouvindo a programação. Ontem até uns irmãos me perguntaram lá de Minas Gerais: Kleber, o sinal da Rádio Manaim ontem aqui não estava chegando direitinho. A culpa não é nossa não, é porque um motorista lá bateu o carro numa árvore, e a árvore caiu em cima do fio e aí cortou o sinal lá, a energia, tá bom? Tô dando uma explicação aqui para os irmãos que não tô ouvindo aqui, então estou explicando aqui para os irmãos, mas já tá tudo solucionado, né? O poste já foi colocado no lugar, os fios, a árvore que não tem jeito que o rapaz derrubou lá, né? Mas o sinal da Rádio Manaim já tá restaurado aí. Um abraço aos irmãos que acompanham a nossa programação também em 100,3 FM. E você vai poder acompanhar esse pós-madrugada e a madrugada de hoje no YouTube daqui a pouquinho, tá bom? A partir das 8 horas da manhã já vai estar disponibilizado ali tanto a madrugada de hoje quanto pós-madrugada. E as demais madrugadas e pós-madrugada já estão lá. É só você entrar no YouTube, colocar lá pós-madrugada, o madrugada e a data do dia que você quer. Pronto, vai estar tudo solucionado para você. Vai ser uma benção. Deixa eu passar aqui o número também do telefone, o 0800. Você que está em qualquer parte do Brasil e do mundo, 0800 do Brasil. 0800 707 3076. 0800 707 3076. 24 horas por dia, é só ligar. Tem um pastor ali para orar com você, para te aconselhar, para te dar uma palavra. Tá bom, meus queridos? Muito bem. Estamos recebendo aqui o nosso diácono Wanderson, lá de Santa Teresa, está aqui conosco também, nos visitando, passando por aqui. E é sempre uma alegria receber o Wanderson, um servo do Senhor. Orava aqui em Vila Velha, era ovelha do pastor, diácono do pastor João Carlos Braga, né? E agora está lá em Santa Teresa acompanhando a gente. Nós estamos falando aqui, o Anderson estava acompanhando também de fora na recepção, o texto, Isaías 45, quando o Senhor usa aqui uma metáfora, mostrando aqui que viria também um resgatador, um salvador, né, que iria adiante. E aqui ele fala claramente aqui, a tipologia aqui é o Senhor Jesus que viria. E o interessante que nós começando aqui em off, até os utensílios, os tesouros, né? O pastor Fernando falou aqui, ele usou a parte espiritual, que fala aqui do Espírito Santo, os dons espirituais. Mas voltando aqui para a parte literal, sim, quando ele fala, e te daria os tesouros das escuridades, as riquezas, tudo aquilo que a Babilônia tinha tirado do templo, levado e colocado em lugares não próprios, né? Deus usa ali como instrumento Ciro para que essas riquezas retornem, os utensílios de ouro, de prata, de bronze, a Jerusalém,
para a reconstrução do templo e, obviamente, os utensílios ali, o Anderson. Passa, querido. Pai do Senhor, Cleber, Pai do Senhor, os pastores. Na verdade, é o pastor João e o pastor Fernando também, né? Também já fui ovelha do pastor Fernando. É verdade. Começou com o pastor Fernando. Daqui uns dias, em 40 horas, lá em Ananindeu. Pastor Pantoja. Quem Aí, sabe? Tudo é possível, né? Mas a gente estava até falando aqui, ô Kleber, é interessante porque o livro de Esdras, ele traz um relato bem detalhado, né, do que foi o chamado de Ciro, né, e como Deus o tocou para que ele olhasse exatamente para essa questão do templo, Sim. dos utensílios que tinham sido levados, né, por Nabucodonosor, e ele retorna com esses utensílios. Então, assim, foi uma percepção, né, um toque do Senhor na vida daquele homem para mostrar a importância daquele templo. Né? Porque tudo que estava ali era consagrado para o Senhor. Né? Tudo que estava ali, o Senhor tinha colocado, né, tinha mostrado exatamente o lugar de cada vaso, de cada utensílio do templo, tinha o seu lugar ali dentro. E não podiam estar em templos de deuses estranhos, né? E aí o Ciro, ele começa a fazer, começa a retornar com isso. A gente estava até falando, é uma preocupação pelo templo, por aquilo que é profético, né? E aí é interessante que no livro de Esdras, ele fala bem assim, ó, no capítulo 1, versículo 2, diz assim, palavras de Ciro. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu me deu de todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Olha o chamado desse homem. O Senhor me chamou, né, para que lhe edificar uma casa. Por que edificar? Porque o templo tinha sido destruído, os utensílios tinham sido levados, e aquele homem, que não era de Israel, que não era israelita, foi chamado por Deus para edificar esse templo. Né? E aí, quando você traz para o lado espiritual, da mesma maneira o Senhor tem nos chamado a edificar o templo, né? A edificar aquilo que é o projeto de Deus na nossa vida. Né? O Senhor, ele tem nos dado o Espírito Santo, que nos dá condição de edificar na nossa vida aquilo que é profético, aquilo que o Senhor constituiu. Né? Ciro não estava levantando um templo, uma casa de um rei que viveu em Israel, né, de alguém importante. Ele fala, o Senhor me chamou para edificar uma casa. Casa de quem? A casa do Senhor, a casa de Deus. Né? E aí quando você olha o que Paulo fala, vós sois o quê? O templo do Espírito Santo. Hoje o Senhor está nos chamando cada dia a edificar esse templo, né? A buscar os seus caminhos. Ciro só edificou a casa, o templo, por quê? Porque ele ouviu a voz do Senhor. Se ele não tivesse escutado a voz do Senhor, ele não teria edificado o templo. Para edificar o templo da sua vida, você precisa ouvir a voz do Espírito. Você precisa ouvir, as trombetas estão tocando, o chamado está sendo feito. Você precisa ouvir esse chamado. Quando você escuta, aí a ordem de Ciro é muito interessante. Ele diz assim, ó, tirou Ciro todos os vasos da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e tinha posto na casa de deuses estranhos, entregou na mão do seu tesoureiro e mandou ele levar de volta para Jerusalém. Né? Então, assim, você vê, igual você falou, é literal, mas a gente consegue trazer hoje para os nossos dias. Exatamente. O Anderson, se você parar para pensar, você tem aqui, nessa passagem que você leu, né? Você tem vasos que eram para a glória de Deus, porque era no templo que estava a glória de Deus, a Shekinah de Deus brilhou dentro do templo. Aqueles vasos todos foram feitos para a glória de Deus e foram levados para a Babilônia. Sim. Né, para deuses estranhos. E aí você encontra aqui alguém que é chamado de ungido de Deus para trazer os vasos de volta. Não é essa a situação de Jesus conosco? Exatamente. Nós não éramos vasos. Para que nós fomos criados? Para louvor e glória de Deus. Exatamente. E um dia fomos levados para a Babilônia. Sim. Um dia pecamos, um dia falhamos e o mundo nos levou, né? Mas Deus envia o seu ungido, o Machia. Ele envia Jesus Cristo. A palavra Cristo é a mesma palavra ungido, né? Ungido. Só que em grego, né? Isso. Christos, né? Ele Enviado, envia... né? Hã? Enviado. O né? enviado. Então ele envia o seu Messias para pegar esse vaso que era eu, que era você, que era Fernando, que era Pantoja, que era Kleber, que estava longe
da casa de Deus, e o Mashiach vem e traz todos os vasos de volta para a casa do Senhor. Aquilo que tinha se perdido, que estava no meio de deuses estranhos, é trazido de volta para Jerusalém. Não é isso que Jesus faz conosco? Exatamente. Não está Ele nos levando para Jerusalém celestial? E ele ainda fala o seguinte: serão colunas do templo do meu Glória Deus. a Jesus. Né? Somos nós esses vasos. Amém. Que um dia estivemos longe, estivemos em Babilônia, nesse mundo, na confusão desse mundo. Mas graças ao Messias, graças ao ungido de Deus, a Jesus Cristo, nós estamos sendo restaurados, levados de volta para a casa do Senhor. Depois disso, eu só posso falar Baruch Rabá Shem Adonai. Só isso. Baruch Rabá E assim, Shem Adonai. Cleber, é muito interessante porque nesse Isaías 45:2, esse termo que fala portas de bronze, se você olhar também no original, também pode se jogar para cobre. E o cobre era um dos materiais usados no pátio externo, lugar do sacrifício, bacia de cobre. Então tudo aquilo, ele fala assim, eu vou quebrar isso tudo. Aquilo tudo que está vinculado ao pecado, aquelas coisas que serviam para limpar, para tirar o pecado, ele estaria quebrando. Por quê? Quebraria pelo sangue de Jesus. O ungido viria, o ungido de Deus viria. Hoje você não tem mais esse cobre lá. Não, acabou. O véu se rasgou. O sacrifício de Jesus foi feito. Ele é que nos dá essa purificação. É Deixa eu ele que aproveitar. quebrou tudo. Desculpa, Anderson. Deixa eu aproveitar. Eu fui avisado aqui no meu ponto, que eu só tenho 4 minutos. E eu vou pedir o pastor João Carlos para orar aqui, para a gente encerrar o pós-madrugada. Depois do encerramento, nós voltaremos e daremos sequência aqui para finalizar o pós-madrugada. Vamos orar? Feche seus olhos, se você puder. Após a vinheta, o pastor João Carlos estará orando aqui na Rádio Manaim. Momento de oração. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos colocar neste momento diante de Ti os Teus servos, Senhor Deus, que precisam de uma bênção na sua saúde. Nós nos lembramos, Senhor Deus, da irmã Ivone. Nós nos lembramos, Senhor, do irmão Simval. Misericórdia, Senhor. Senhor Deus, e não somente deles, mas tantos outros que neste momento aguardam uma cirurgia, aguardam um atendimento, aguardam um medicamento que precisa chegar. Senhor Deus, ou que aguardam até mesmo o milagre de cura do Teu Espírito Santo. Socorre essas pessoas, Senhor Deus, que estão buscando de Ti e que entenderam nesta manhã que Tu tens o controle de tudo, Senhor. Nós oramos por aqueles que têm os seus trabalhos, os seus negócios próprios. Lembramos do irmão Esaú, Senhor Deus, do Rio de Janeiro. Lembramos de tantos outros, ó Senhor, que têm precisado de uma bênção no seu local de trabalho. Impõe as Tuas mãos, renova as suas forças e leva-os, Senhor Deus, a terem uma experiência maravilhosa contigo. Amém. Nos lembramos também, Senhor Deus, de cada servo Teu que hoje completa mais um ano de vida, Senhor Deus. Abençoa, Senhor. Glória a Deus. Que seja, Senhor Deus, um dia especial para estas pessoas, que se firmem ainda mais os seus pés sobre a rocha que é Jesus Cristo. Pai querido, olha por todos os Teus filhos e os abençoa neste dia especial, porque assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.